Olá pessoal, tudo bem? Com as palavras "nós fomos abandonados pelo mundo", nós temos um lamento da população armênia, especialmente de Nagorno-Karabakh, por conta da empreitada militar feita pelo Azerbaijão no último dia. A guerra entre armênios e azeres na região do Cáucaso se desdobra historicamente ao fim da União Soviética, o modo como que se deu o desenho geopolítico daquela região. E é sobre isso que nós iremos comentar no vídeo de hoje, a guerra entre a Armênia e Azerbaijão e a briga por independência do território de Nagorno-Karabakh. Mas antes eu gostaria de pedir a você que deixasse o like, se inscrevesse no canal e, claro, compartilhe o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Para aquelas que não gostam, compartilhe também, quem sabe elas não se apaixonem também por nossa ciência geopolítica, que é, sem dúvida, a mais importante de todas. Além disso, se você quer aprender geopolítica, não deixe de consultar o nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está aqui na descrição do nosso vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar, portanto, do conflito recente entre armênios e azeres na região do Cáucaso. É uma região extremamente importante, mas muito conflituosa, que infelizmente de tempos em tempos temos conflitos, sobretudo separatistas, de natureza étnica e também por conta de diferenças religiosas. Vale lembrar que dentro da própria Rússia existem regiões separatistas nesta região do Cáucaso, bem como no território da Geórgia e, óbvio, envolvendo também a Armênia e Azerbaijão. Ou seja, é uma região que é uma colcha de retalho mesmo porque esteve no caminho da expansão e busca por influência de diversos impérios. Seja o mundo árabe, seja o mundo persa, seja o mundo, deixa eu lembrar aqui com vocês, otomano e assim por diante. Vejamos aí no mapa, então, onde se localiza esta região. Vocês visualizam o nosso mapa que traz aqui a cadeia montanhosa do Cáucaso, que seria o chamado Grande Cáucaso, e nós visualizamos claramente aí que esta região é banhada por dois mares. Esta região é banhada por dois mares, é o caso do Mar Interior Cáspio e é o caso também do Mar Interior, o Mar Negro, certo? E é esta região montanhosa chamada de Cáucaso e, portanto, esta localidade aqui, ó, Armênia e Azerbaijão, são as regiões do chamado Transcáucaso tal. Vejamos aqui o mapa. O Mar Negro visualizamos aqui a sua direita, se eu não me engano, e o Mar Cáspio à sua direita, tudo bem? Territórios aqui, ó, Rússia, temos um importante ator geopolítico que é a Rússia, um outro que é a Turquia, conforme visualizamos, e claro, a disputa territorial se dá entre a Armênia e também o Azerbaijão. O Azerbaijão é aliado da Turquia, enquanto que a Armênia é aliada da Rússia, a grosso modo falando. Certo? Vale lembrar ainda que estas são duas regiões que pertenceram à União das Repúblicas Soviéticas. Aqui, ó, até o ano de 1991, estas ambas regiões da Armênia, cuja capital é Yerevan, e Azerbaijão, cuja capital é Baku, estas ambas regiões pertenciam à União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas. Mas, com o fim da União Soviética, nós vamos ter contexto de briga, contexto de guerra, porque ficará muito indefinido onde será a fronteira dos países criados a partir da dissolução da União Soviética. Então, o contexto para a compreensão dos conflitos entre Armênia e Azerbaijão, além de toda a diferença étnica, cultural, religiosa, profunda que envolve os dois povos, nós temos que lembrar da Organização Soviética, que centralizava o poder em Moscou em boa medida e conseguia impor uma força, e os movimentos eventualmente separatistas, as diferenças étnicas na região não vinham tão à tona. Mas com o vazio de poder da União Soviética nesta região, os conflitos separatistas pipocaram na década de 90, na década de 2000 e até agora não há uma solução concreta, não há uma solução fácil para os limites de fronteira nesta localidade do Cáucaso. Então, olhando ainda no slide inteiro, vejamos o contexto, conforme disse, é o fim da União Soviética, quando as repúblicas soviéticas vão buscar suas independências. Em 1988, nós temos um conflito de natureza étnica envolvendo armênios e Azerbaijão. E, basicamente, de 1992 até 1994, nós temos uma guerra entre Armênia e Azerbaijão por esta localidade. Portanto, a guerra, depois nós vamos ter um cessar-fogo em 1994, mas antes ainda, em 1991, a região do chamado Nagorno-Karabakh, que nós já vamos comentar onde fica,
né? Esta região faz um referendo por independência, mas os Azerbaijões, digamos assim, no caso os azeres, acabam não reconhecendo e, claro, não participando deste referendo, porque eles vão o boicotar, ok? Nós temos, então, tensões e muitas hostilidades desde 1994, com o fim da guerra. Estas tensões e hostilidades nunca terminou. De fato, o território é ocupado pelo armênio, né? Então, de fato, ali quem ocupa a região são as populações de origem armênia, que é um grupo étnico na região desde o século II a.C., e de jure nós temos que quem é dono da região é o Azerbaijão, né? Azerbaijão. Então há uma indefinição muito séria envolvendo aquela localidade, porque de fato é uma população de etnia armênia, cristã, que ocupa aquela região e que é dona do território de Nagorno-Karabakh, mas de jure, ok? De jure, ou seja, o reconhecimento internacional é que aquela região é do Azerbaijão. Então nós temos um enclave, um território no interior do Azerbaijão, em termos internacionais, do direito ali, o reconhecimento da ONU, é um enclave étnico armênio cristão dentro de um país que tem população majoritariamente muçulmana, salvo engano, predominantemente xiita, certo? Então nós temos a realidade do cenário local. Olhando nos mapas, a gente consegue ter uma clareza muito maior do que é esta região. Este mapa aqui traz para nós, em termos regionais, aí a nossa característica do mundo no mapa. Nós vimos vários mapas aí que são mapas globais ou maiores. Aqui a gente vê um mapa de região específica. O mundo no mapa, observando o território do Armênia, vocês visualizem aí a região armênia e visualizam aqui na cor verde o Azerbaijão. A guerra está envolvendo esta localidade chamada de Nagorno-Karabakh. Esta localidade aqui, vocês visualizem, eu vou destacá-la na cor roxa. Esta localidade aqui, ó, chamada de Nagorno-Karabakh, vocês visualizam que é uma região que está localizada dentro do Azerbaijão. Mas esta localidade, apesar de estar localizada dentro do Azerbaijão, portanto é um enclave. Nós temos que o Nagorno-Karabakh nada mais é do que um enclave, e este enclave é de natureza étnica e também religiosa. Perfeito? Temos, portanto, um enclave. O que acontece? A população daqui questiona uma certa independência. E o contato dessa população do Nagorno-Karabakh com a Armênia se dá através de um corredor aqui, que é o chamado corredor Lach. Ok? Nós temos aqui na cor azul, destacada, o chamado corredor Latim. Ok? E o que acontece é que nos últimos anos nós tivemos que o Azerbaijão fecha, inclusive, o acesso a esse corredor, não permitindo com que haja um trânsito de pessoas desta região do Nagorno-Karabakh para a região do território armênio, certo? Além disso, é interessante observar que a região de Nakhchivan, esta outra localidade aqui, ó, na cor verde, é uma região também que pertence à Armênia. E existe um corredor aqui, ó, que é o chamado corredor de Azerbaijão-Nakhchivan, que por onde há passagem dos azeres que vivem nesta região A em direção aos azeres que vivem nesta região B aqui. Tudo bem? Então o que nós vemos em termos de posição geográfica, de mapa e tudo, é que há uma fragmentação territorial local e muita indefinição em termos de limites de fronteira. Isto faz com que de tempos em tempos haja escaramuças e, inclusive no ano de 2020, houve uma guerra entre Armênia e Azerbaijão. E essa guerra entre Armênia e Azerbaijão foi desencadeada de uma maneira bastante triste, não é? Um número bastante significativo de pessoas acabaram morrendo. Vamos observar aqui o contexto da guerra de 2020 e os tais atores externos e locais envolvidos. A Rússia participa com fornecimento de armas e apoio, a Armênia participa militarmente e, claro, a região da chamada República de Artsakh. A República de Artsakh nada mais é do que esse território de Nagorno-Karabakh. Ok? Que busca uma independência, busca uma autonomia, um reconhecimento que eles têm o direito à autodeterminação. Por sua vez, a Turquia e também o Estado de Israel, curiosamente, dão apoio ao Azerbaijão, além do exército da Síria. Então você tem aqui atores internacionais importantes envolvidos nesse conflito, nessa guerra de 2020. Mas, apesar disso, houve um cessar-fogo no ano de 2020, mediado pela Rússia.
houve um cessar-fogo, porém, apesar do cessar-fogo mediado pela Rússia, que é um aliado do Azerbaijão, que é um aliado, desculpem, da Armênia, nós temos que em 2021 haverá um cerco ao corredor de Latim. Então, o que acontece? Os armênios têm trânsito reconhecido e tal, acordado da região do Nagorno-Karabakh em direção aqui, ó, à região da Armênia. Mas, no ano de 2021, por hostilidades e não respeito, inclusive, ao cessar-fogo, nós temos que o Azerbaijão vai fechar o corredor, não permitindo, inclusive, que entre suprimentos, que entre alimentos da região da Armênia em direção a Karabakh, ao chamado Alto Karabakh também. E, certamente, a Armênia vai criticar fortemente o Azerbaijão e as hostilidades vão aumentando e, por fim, nos últimos dias, nós tivemos a decisão do Azerbaijão de empreender militarmente uma ofensiva nesta região do Karabakh e simplesmente buscar expulsar as populações que aí vivem, não é? Então, as populações do Armênia que vivem naquela região vão dizer que eles foram abandonados tanto pela Rússia, bem como também foram abandonados pela própria Armênia e pelas nações ocidentais, pela ONU e todo mundo, não é? Por sua vez, o governo do território do Azerbaijão tem a seguinte perspectiva: este território é azeri, tudo bem? Esse território pertence a nós conforme nossa Constituição e nós gostaríamos que a lei aqui fosse a lei do Azerbaijão, as visões de vida do Azerbaijão e não armênios, tudo bem? Contra, ao evento, nós vamos ter que a população na própria Armênia vai fazer protestos contra o primeiro-ministro da Armênia, porque a população da Armênia tem enxergado que o atual primeiro-ministro armênio não tem dado a devida atenção a esta região onde há a população armênia, no Nagorno-Karabakh. Então nós temos uma crise muito profunda envolvendo a administração armênia, que tem parte do seu território escravo em conflito, sofrendo uma empreitada militar. Parece que já morreram ali coisa de 200 pessoas, ok? E mesmo assim o governo armênio não se movimenta de uma maneira mais séria e firme contra o Azerbaijão, e há um apelo por parte de muitos armênios para que se entre militarmente em guerra contra o território do Azerbaijão. Porém, a Armênia, apesar disso, é um país que não tem saída para o mar, tem no seu principal aliado a Rússia, que está em guerra contra a Ucrânia e, consequentemente, tem muitos esforços sendo destinados à Ucrânia. E por este motivo não consegue ter um apoio ou dar um apoio mais forte em relação aos seus aliados na região de Nagorno-Karabakh, através da Armênia, que é importante aliado da Rússia naquela localidade. E por isso nós temos que a população de Nagorno-Karabakh vai dizer que foi abandonada pelos russos, pela própria Armênia e pelo mundo como um todo. E infelizmente nós assistimos uma guerra empreendida mais uma vez nesses últimos dias por parte do Azerbaijão em relação à Armênia. Tudo bem? Olhem vocês, aqui eu tirei essa fotografia numa igreja em São Paulo, vocês não estão vendo, né? Eu vou colocar para observarmos. Nós temos aí uma fotografia de uma igreja armênia na região central de São Paulo, onde ali está um cartaz com a bandeira da Armênia e também de Artsakh, né? Que diz ali: Azerbaijão inicia a guerra contra a Armênia. E aqui embaixo está escrito ainda, né, que não dá para ler, a foto não ficou tão legível aqui, mas está escrito: Azerbaijão está matando civis inocentes. Uma acusação por parte da igreja armênia no Brasil contra o Azerbaijão. Na época dessa foto, foi lá em 2020, no contexto daquela guerra, eu havia feito um vídeo no Instagram comentando com os alunos justamente estas nuances e tal, né? Fiz um vídeo e tirei essa foto conforme vocês podem ver, mas finalmente, no meados de 2020, houve um cessar-fogo. Porém, a situação e tensão não diminuiu, não é? Conforme a gente viu, até o fechamento do corredor de Latim, enfim. Aqui nós temos que esta região é importante porque por esta localidade passam muitos gasodutos. Vocês visualizam aqui a região do território armênio nessa cor marrom clara, certo? A capital Yerevan. Na cor verde clara, o território do Azerbaijão. E aqui dentro do Azerbaijão é que você tem justamente o Nagorno-Karabakh, tudo bem? E aquele corredor daqui em direção à Armênia que foi fechado. Mas observando ainda, o que importa aqui é a questão dos gasodutos
gás e óleo que atravessam esta região, uma vez que no Mar Cáspio você tem uma importante exploração de gás e óleo, e nós vemos que os gasodutos atravessam a região por fora do Armênia, porque vem do território azeri e tal. Então, gás exportado para a Rússia, para a região da Geórgia, para esse porto de Supsa aqui no Mar Negro, enfim. E claro, para todo o interior do território da Turquia, conforme vemos aí. Aqui um outro mapa mostrando para nós o gasoduto, né, visualizando aí, sai da região tanto, né, da capital do Azerbaijão, bem como também do Irã, né, e atravessam por esta localidade, não atravessando a região da Armênia. Então nós temos uma Armênia profundamente isolada em termos de travessia de infraestrutura por parte do Irã ou por parte mesmo do Azerbaijão, de modo que existem complicações envolvendo o Irã e também os armênios, embora, por enquanto, essas complicações estão adormecidas, certo? Então, temos aqui um mapa que nos mostra de uma maneira colorida, né? E clara a região do Alto Karabakh, aqui ó, é esta região dentro do Azerbaijão, e esta localidade toda aqui é uma localidade em disputa, conforme vemos destacada aqui na cor em vermelho, tudo bem? Aqui um mapa de satélite mostrando a posição geográfica, tudo bem? Espero que nós tenhamos compreendido os conflitos que se desdobram naquela região. No mais é isso, se você chegou até aqui eu agradeço a sua presença, vou reiterar o pedido para que você compartilhe o nosso conteúdo e claro, venha estudar conosco, venha para o território geopolítico cujo link está na descrição do nosso vídeo. Até mais, tchau pessoal.